Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de matemática, né? E hoje, como vocês estão vendo aí no slide, nós vamos aprender acerca dos cálculos algébricos e expressões algébricas, né? Mais um dos conteúdos da nossa disciplina de matemática. Só relembrando, nas últimas aulas a gente viu aquela parte de triângulo, classificação dos triângulos, elementos de um triângulo, e dando continuidade, nós vamos agora, nas nossas aulas, nós vamos ver acerca dos cálculos algébricos. Cálculos algébricos e expressões algébricas. Como você pode ver aí, no segundo slide, deixa eu só, acredito que já esteja aparecendo aí para vocês assim. Ainda não? Mudou. Já mudou, Né? mudou. Sempre um tempinho da internet. Diz aí, expressões algébricas. Expressões algébricas é toda expressão que possui apenas letras ou números e letras. É bem provável que você já estudou expressões numéricas. Expressões numéricas, como o próprio nome diz, são aquelas expressões que possuem números e algumas operações da matemática, como soma, subtração, multiplicação, divisão, parêntese, colchete e chave. Quando a gente trata de expressão algébrica, a gente vai entender que as expressões algébricas ela vai possuir letras ou números e letras. Ou seja, eu agora vou começar a trabalhar com letras em meio aos meus cálculos. Ele diz: as expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido. É bem provável que em algum momento você já abriu o livro de matemática e percebeu que algumas fórmulas, além de ter números, têm letras, ou apenas letras. Isso eu posso chamar de expressões algébricas. Numa linguagem bem clara, que é uma expressão algébrica, é toda expressão que possui letras ou números e letras. Ele deu aí alguns exemplos de expressões algébricas. Primeiro, letra A, x mais 5. Eu tenho a letra x somada com 5. Professor, é possível calcular x mais 5? Sim, é possível. Você vai ver que é possível fazer cálculos envolvendo números com letras. Qualquer dúvida é só perguntar, ok? Na letra B, nós temos... Oi. Tinha como se eu repetir, porque minha internet tá ruim, aí caiu. Aí eu saí. Vou repetir sim, tem como. Em se tratar de expressões algébricas, sempre que você ouvir essa frase, expressões algébricas, você vai lembrar que expressão numérica são expressões que têm números. Expressões algébricas são expressões que possuem letras ou letras e números. Então, nós vamos começar a trabalhar a partir de agora com expressões que, além de ter números, também vão ter letras. Ou somente letras. Aí você me pergunta, professor, é possível fazer cálculos envolvendo letras e números? Sim, é possível. Por isso que ele diz aí, as expressões desse tipo são usadas com frequências em fórmulas ou equações. Você já teve a oportunidade, ou depois você abre um livro de matemática, e você vai ver que em algumas páginas, em alguns conteúdos, vocês vão ver fórmulas ou expressões que, além de ter números, vão existir letras. Vai existir letras. Então, assim, aí você pergunta, em meio aos números é possível envolver as letras? Sim. A gente vai aprender a calcular números e letras. Isso são expressões algébricas. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis.
e representam um valor desconhecido. Então, em meio às expressões algébricas, essas letras que vocês vão encontrar, elas são chamadas de variáveis. Os valores variam, é o valor que eu vou descobrir, é o valor que está escondido, digamos assim, e eu vou ter que descobrir que valor é esse. Ok? Ele deu aí o exemplo letra A. X mais 5. Professor, é possível calcular x mais 5? Sim, é possível. E quem é o valor de x? É justamente o valor desconhecido que eu vou ter que descobrir. E esse x que vocês estão vendo aí, eu chamo de variável. É uma letra que vai variar, é um valor desconhecido, é um x que eu vou ter que descobrir qual o valor que esse x representa. Ok? Na letra B, nós temos a fração 3/5 m somado a 1/6 mn ao quadrado mais 1/2 m. Aí você pergunta, professor, e aí, como que a gente resolve isso? Frações, com letras, com potência. Sim, não se assustem, não é difícil, é algo bem simples. Vocês vão ver que não tem dificuldade o quanto possa parecer que se existe. Então veja que nessa expressão algébrica, além dos números fracionários, eu tenho as letras m e n. Eu tenho as variáveis, os valores que eu vou descobrir. Então, para que você entenda, além dos números, vão existir letras, e essas letras representam um determinado valor dentro da expressão algébrica. Ok? Qualquer dúvida, só me perguntar. Ó, Pedro, diz aqui, veja o exemplo a seguir. Nós vamos ver aqui nesse exemplo uma situação que vai envolver uma expressão algébrica. E você já viu que expressão algébrica é toda expressão que possui letras ou letras e números. Ó, ele deu um retângulo aí. Uma figura que você... Professor, Oi. ainda está na primeira imagem. Está no mesmo slide ainda? Ainda está no primeiro slide. E agora? Professor, Oi. Agora sim. tem como só repetir o segundo slide que eu cheguei agora? Que é esse acerca das expressões algébricas? Aham. Bem, em resumo, esse slide que a gente viu acerca das expressões algébricas, ele deu o conceito de expressão algébrica. Primeira coisa, você precisa saber o que é uma expressão algébrica. Diferentemente das expressões numéricas, que só possuíam números e operações, nas expressões algébricas eu vou ter números e letras ou apenas letras. Então, isso é uma expressão algébrica. Nós vamos começar a trabalhar a partir de agora com expressões que, além de ter números, também vai existir letras no meio da expressão. Essa letra eu vou chamar de variável. Por que variável? Numa linguagem bem clara, porque ela varia, o valor dela varia diferente. Por exemplo, 5 é 5 em qualquer lugar, 4 é 4 em qualquer lugar. Não muda, 4 é 4. Essa variável ou essa letra, ela vai mudar. Pode ser um 5, pode ser um 2, pode ser um 1, pode ser um 10, pode ser um 1000. Tá entendendo? Por isso que é chamado de variável. Porque esse valor é variável de acordo com a expressão como um todo. E aí ele deu dois exemplos. Letra A, x mais 5 é uma expressão algébrica, porque além da letra, eu tenho letra e também tenho o 5. Eu estou somando x mais 5. E na letra B, eu tenho 3/5 de m, somado a 1/6 de mn ao quadrado, somado a 1/2 de m. Veja que além dos números fracionários, eu tenho as letras. E isso me faz com que eu conclua que eu estou trabalhando com expressões algébricas. Ok? Ok. Deu para entender?
Deu. Ó, no próximo slide, acredito que vocês já estejam vendo aí, veja o exemplo a seguir. Na letra A, ele deu um retângulo, que vocês já conhecem, um retângulo. Nesse retângulo, ele está dizendo que a medida de baixo, a base, mede A. A lateral mede B. Ou seja, um lado mede A, o outro lado mede B. Eu não sei que valores são esses. São valores que eu vou ter que descobrir. Ó, se aqui vale A, acompanhe comigo, se a base, que é a parte de baixo, vale A, com certeza a parte de cima também tem a mesma medida. Entendem isso, sim ou não? Ó, observe. Entende que a parte de cima também tem o mesmo valor, a mesma medida? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, né? Vocês entendem que se é um retângulo, a parte de baixo, que eu chamo de base, mede A. Em cima também é a mesma medida. A. A lateral aqui vale B. Então, na certa, a lógica é que o outro lado também tem a mesma medida, B. Eu tenho duas medidas, 2A, 2B. Então, vamos montar a nossa expressão algébrica, que é aquela expressão que possui letras e números. A expressão algébrica, que representa a área do retângulo, é AB. A que multiplica B. Gente, eu não sei se vocês já estudaram área de uma figura geométrica, área e perímetro. Se não, eu já vou dar uma introdução para vocês aí. Área é quando eu multiplico a base pela altura. A minha base aqui é A. A minha altura é B. Quando eu multiplico A por B, vai dar AB. AB é a área desse retângulo. Mais à frente a gente pode se aprofundar nessa questão de área e perímetro. Como vocês são novatos na escola, eu não sei se vocês já estudaram, mas os meus alunos ano passado vinham essa questão de área, perímetro, a gente tem aulas práticas. Se não, mas a gente vai vendo isso com o passar do tempo. Primeira coisa que eu quero que você entenda, eu tenho uma figura geométrica, retângulo, aonde um lado mede A, o outro também vai medir A. Se a lateral aqui, que é a altura, mede B, esse outro lado também vai medir B. A expressão que representa a área é AB, porque eu vou multiplicar o valor de A pelo valor de B. A expressão algébrica que representa, aqui não é área, está digitado área, mas é perímetro. Vou mudar aqui. Na segunda frase está aí um destaque azul, não é área, é perímetro. Deixa eu mudar. A expressão algébrica que representa o perímetro, estão vendo aí a palavra perímetro? A expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo. Professor, e o que é o perímetro do retângulo? Quando se fala em perímetro, fala na soma de todos os lados. Se eu tenho um retângulo e eu quero achar o perímetro, eu vou ter que somar os 4 lados do retângulo. Então, se eu for somar os 4 lados, eu tenho 2 lados A e eu vou somar com os 2 lados B. Deu para entender aí? Sim. Deu para entender, né? Professor, quem é A e quem é B? Não se preocupa com esse valor agora. A gente só está vendo exemplos de expressões algébricas. Veja que esse 2A mais 2B é uma expressão algébrica onde eu tenho números e letras. Como a gente vai resolver, a gente vai chegar lá, ok? Não se assustem, a gente apenas está vendo exemplos de expressões algébricas. Expressões que possuem somente letras, como aqui na área, A vezes B, ou números e letras, como exemplo do perímetro. A forma de calcular a gente chega lá. Ele diz, o uso de letras para representar números facilita
a tradução de sentenças escritas em linguagem comum para a linguagem matemática. Veja os exemplos a seguir. Então, quando você acha que colocar letras na expressão vai dificultar, a verdade é que essas letras vieram para facilitar. Talvez você diga, professor, eu não aprendi expressões nem só com números, e agora vieram as letras, aí é que eu não vou aprender. Não, gente. Como diz aí, as letras vieram para facilitar a nossa vida. Então, é muito mais fácil do que você imagina. Então, como diz aí, vieram para facilitar a nossa vida. Vamos aí para o próximo slide. Espero que vocês já estejam conseguindo ver aí. Nosso próximo slide diz assim, exemplos. Já estão vendo? Sim. Sim, né? Ó, nesses exemplos de também expressões algébricas, lembrando, a gente aqui não está calculando, a gente está vendo exemplos de expressões algébricas para depois nós partirmos para os cálculos. Letra A, o dobro de um número. O dobro. Você sabe que quando se fala em dobro, está se falando de que número? Quando eu digo o dobro de 3, quem é o dobro de 3? Quem poderia me dizer aí? O dobro de 3. 6. 6, porque eu repeti o 3 ou multipliquei o 3 por 2. O dobro, você sabe, que representa 2. O dobro vem de 2. Está um número multiplicado por 2. 3 vezes 2 dá 6. Então, quando diz, professor, mas o dobro de um número, que número, professor? Que a questão não diz que número é esse. Ok. Se a questão não diz o número, eu posso chamar esse número de qualquer letra. Letra A, letra B, letra C, letra D, a letra do meu nome, G. Então, só que na matemática a gente costuma trabalhar com X, Y, A, B. Então, quando na letra A diz o dobro de um número, eu vou botar 2x. Eu não sei que número é. Então, eu vou chamar esse número de x. Então, lembra que eu perguntei? O dobro de 3 é 3 vezes 2. Dá 6. Como ele não me disse que número é, eu chamei de x. 2 vezes x, que é a mesma coisa que 2x. Ok? Deu para entender essa letra A? Sim. Sim ou não? Sim. Então, entenderam por que é que deu 2x. A questão não me diz se o número é 1, se é 3, se é 4, se é 5. Como eu não sei que número é, eu chamei de x. Então, eu montei uma expressão algébrica, 2x. Tem um número e tem letra. Na letra B, o triplo de um número. O triplo me remete, me relembra, me faz lembrar que o triplo é um número que eu vou multiplicar por 3. Como ele diz o triplo de um número, e eu não sei que número é, eu vou chamar de y. 3y. 3 que vai multiplicar o número y. Tranquilo aí para vocês? 3y. Depois, nós vamos descobrir que números são esses no lugar dessas letras. Letra C. Veja que a gente já ficou mais a nossa frase. O dobro de um número x, ele já me disse que esse número é x. Eu não posso colocar mais qualquer letra. Ele já diz que o número é x. O dobro de um número x, tá aqui, ó, 2x. Deu para entender? Somado, por isso que está aí, ó, sinal de mais, o triplo do número y, 2x mais 3y. Entenderam como é que a gente está interpretando essas frases? Eu tenho uma frase escrita em linguagem, né, comum, em uma linguagem aí comum, e agora eu estou transformando em uma sentença matemática. Essa letra C ficou claro para vocês ou eu preciso revisar? O porquê que deu 2x mais 3y?
Acho que ficou claro, né? Na letra D, nós temos a metade de um número x, preste atenção nessa linguagem comum. A metade de um número. Quando eu falo em metade de um número, eu estou dividindo aquele número por quanto? Quando eu digo assim, a metade de 10, quanto é a metade de 10? 5. Por quê? Porque eu dividi 10 por quanto? 2. Por 2. Muito bem. O raciocínio é esse, para a gente entender isso daqui. Quando se fala em metade de um número, eu vou pegar o número e vou dividir por 2. Quando ele diz a metade de um número x, eu não sei que número é, mas ele já está dizendo que o número é x. Então, vai ser x dividido por 2. Deu para entender por que ficou x dividido por 2? Sim. Deu, né? Toda metade de um número é aquele número dividido por 2. Metade de 10, 5. 10 dividido por 2, 5. Metade de 3, 1,5, porque 3 dividido por 2 dá 1,5. A metade de x é x sobre 2. Professor, e a gente divide x por 2? Divide. A gente vai ver como se resolve isso mais lá na frente. Diminuído, preste atenção, diminuído é subtração. A metade de um número x, x sobre 2. Diminuído, menos. Veja que aqui existe o sinal de menos na minha expressão algébrica. Da terça parte de y, professor, terça parte, o que é isso, terça parte de um número? Ou terça parte de y? É um número dividido por 3. A terça parte de 10 vai ser 10 dividido por 3. A terça parte de 9 vai ser 9 dividido por 3. A terça parte de 12 é 12 dividido por 3. A terça parte de y vai ser y dividido por 3. Ok aí, pessoal? Aí a nossa expressão algébrica ficou x sobre 2 diminuído ou subtraído de y sobre 3. Ok? Qualquer dúvida, me falem que a gente revisa esses 4 exemplos aí. O que foi que a gente viu nesses exemplos? Como as equações algébricas são representadas. Aqui são exemplos de equações algébricas. Pode ser das mais simples, como 2x, ou das mais complexas, quando envolve números fracionários, como é o exemplo da letra D. Tudo que a gente viu agora foi o que é expressão algébrica. São expressões que possuem letras ou letras e números. A gente viu, né, que vimos aqui alguns exemplos de expressões algébricas. E agora nós vamos partir para o cálculo. Alguma dúvida sobre o que a gente viu até agora? Não. Não. Deu para entender aí? Tá ok? Repetir. Então, a gente viu no primeiro slide que expressões algébricas são expressões que possuem letras e números. A gente agora, além dos números, nós vamos trabalhar com letras. A gente viu que as expressões algébricas, elas podem vir já expressões dadas. Como assim, professor? Expressões dadas. Já assim, 2x, 3y, 4y. Ou eu vou ter que descobrir através de uma linguagem comum. Por exemplo, o dobro do número. Oi. E isso aí é como se fosse uma proporção, A proporção é uma expressão algébrica, porque na proporção a gente tem letras. Geralmente na proporção a gente vai descobrir o valor de x. Então a proporção é uma expressão algébrica. Porém, nem toda expressão algébrica é uma proporção. Entendeu? Porque se eu tiver 2x, só 2x, 2x é uma expressão algébrica, porém não é uma proporção. Agora, se eu tiver x sobre 2 é igual a y sobre 3, aí já é uma proporção. Porque eu tenho uma igualdade de frações, que é o que vocês vão ver no finalzinho do ano, né, letivo, no 8º para o 9º ano. Vocês verem essa questão de proporção. Mas deu para entender?
Kathleen? Toda proporção é uma expressão algébrica, porque ela possui letra. Toda proporção, se você pegar um livro de matemática do 9º ano, alguns do 8º, e for lá no conteúdo proporção, você vai ver que a proporção possui letras. Então, não deixa de ser uma expressão algébrica. Porém, nem toda expressão algébrica necessariamente é uma proporção. Mas é uma pergunta interessante e que faz muito sentido. Nos cálculos, nós vamos para a melhor parte, que são os cálculos. Agora você vai descobrir o que é que a gente vai fazer com essas letras, né? Talvez no início da aula você tenha dito que agora confundiu tudo, número, letra, mas você vai ver que é bem simples. Nesse slide que está aparecendo para vocês, acredito eu aí, diz assim, cálculo de uma expressão algébrica. Cálculo de uma expressão algébrica. Eu botei até umas expressões aqui no slide para mais ou menos você ir se situando. O valor de uma expressão algébrica depende do valor que será atribuído às letras. Lembra disso? O valor da expressão algébrica vai depender do valor que muitas vezes vai ser você, aluno, que vai atribuir valores para essas letras. Para calcular o valor de uma expressão algébrica, devemos substituir os valores das letras e efetuar as operações indicadas. Lembrando, entre o coeficiente, se você estiver notando, coloque aí, coeficiente numérico, são os números, e a letra, a operação é multiplicação. Professor, como assim? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, se a internet vai ajudar e vocês vão ver. Eu tenho uma expressão, digamos, 2x. Deixa eu digitar aqui 2x. Aí daqui a pouco vai aparecer aí para vocês. Eu vou voltar para o slide anterior. Assim que vocês estiverem vendo outro slide, me avisem que vocês já estão vendo. Tá vendo? Tá vendo, né? Gente, quando eu tenho 2x, preste atenção nisso, que você nunca, eu até brinco com meus alunos, eu digo assim, isso daqui é como sua cabeça, para onde você vai, você tem que levar. Você não vai sair de casa e dizer assim, vou deixar minha cabeça em casa e vou só com o corpo. Faz isso? Não, né? Então, mesma coisa, essa regra é para a vida toda. Você pode estar no 3º ano, você pode estar na faculdade, você pode estar fazendo um concurso, em algum momento você vai se deparar com isso. Veja que ele diz assim, entre o coeficiente e a letra, existe um sinal de multiplicação. Vamos para a prática. Eu tenho aqui nesse exemplo A, o dobro de um número 2x. Entre o número 2 e o número x, vai ter um sinal de multiplicação. Vocês entendem isso? Já está aparecendo para vocês aí as mudanças que eu fiz? Sim. 2x, eu coloquei a setinha, e aí eu quis mostrar para vocês que entre o número 2 e o x, existe um sinal de multiplicação que a gente representa por esse pontinho aqui. Eu não coloquei um x de multiplicação porque a letra já é x aqui ao lado. Então, entre o 2 e o x, existe multiplicação. Entre o 3 e o y, existe um sinal de multiplicação. Sinal que eu posso chamar de sinal imaginário. Eu não estou vendo, mas ele existe. É apenas imaginário. Ele está perguntando se alguém tem um print do slide de uma expressão algébrica. No finalzinho, eu posso voltar aos slides para vocês printarem, viu? Porque a gente já está terminando os slides, aí a gente retorna. Então, para eu descobrir o valor da expressão algébrica, sou eu que vou atribuir valores, na maioria das vezes, sou eu que vou determinar quanto é o valor de x. Vai ser qualquer valor. Se o professor não determinar o valor para x, é você que vai dizer quanto é que x vai representar. Aí você calcula e resolve a expressão numérica. Mas vamos para a parte mais interessante, que é o cálculo.
Já tem os exemplos aí do cálculo? Vocês me dão um retorno aí. Sim. Sim. Vamos aprender a calcular uma expressão algébrica. Calcular o valor da expressão 2x mais x. Veja que a minha expressão algébrica é 2x mais x. E aí, professor, como é que eu vou calcular? Bom, nesse exemplo, eu, como professor, eu já disse para você que o x vale quanto? 3. Está vendo aí? Ele está dizendo assim, ó Pedro, ó Kevin, para x vocês vão colocar 3. Então, aonde tiver x na minha expressão, eu vou trocar por 3. Não tem aquele álbum de figurinha que você pega a figura, abre lá o pacotinho, viu a figura, viu lá no álbum que aí você vai colocar justamente aquela figura naquele quadrado que representa aquela figura no álbum? Mesma coisa na expressão. É como se a figurinha fosse o 3 e a expressão fosse o álbum. E o 3 é x. Aonde tem x, eu vou colar o 3 no x. Deu para entender esse exemplo? Onde tem x, eu vou colar 3. Então, se a minha expressão é 2x mais x, simples, professor. Onde tem o x, eu coloco 3, correto. 2 vezes. Lembra que entre o número e a letra tem o vezes? 2 vezes 3, somado com outro x que a gente viu que é 3. Aqui, ó. 2 vezes 3 mais 3. Vocês viram, gente? Vocês já estudaram expressão numérica. Inclusive, a gente está vendo isso no nivelamento. Do fundamental ao médio, a gente está vendo o nivelamento de expressões numéricas. Vocês vão ver sexta-feira na aula de nivelamento. Tanto o fundamental como o médio, porque o médio também está precisando rever alguns conteúdos. Ó, se eu tenho 2 vezes 3 mais 3, eu primeiro vou multiplicar. 2 vezes 3, você sabe que dá quanto? 2 vezes 3. 2 vezes 3? 6. 6. E 6 somado com o outro número 3, a minha expressão algébrica deu 9. Então, viu como é simples calcular o valor de uma expressão algébrica? Tem dois caminhos. Ou o professor vai dar o valor para aquelas letras da expressão, ou você vai escolher qualquer valor. Por exemplo, se eu não tivesse dado esse número 3, você poderia me perguntar, professor, eu posso colocar no lugar do x o 2? Podia. Porque se eu não coloquei nenhum número, você poderia escolher. Lembrando, a gente geralmente trabalha com números menores, que é para facilitar seu cálculo. Mas a gente acredita que eu sei multiplicar, então qualquer número, seja ele de valor menor ou maior, a gente não vai ter tanta dificuldade. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu dei a expressão 2x mais x, é uma expressão algébrica porque possui letras e também possui números. Só que a questão A me diz que o meu x vale 3. Onde tem x, eu vou trocar por 3. É aquele velho exemplo do álbum de figurinha. Substituí o 3, aonde tinha x, eu calculei as operações. Volto a repetir. Eu tenho uma multiplicação e uma soma. Vocês primeiro vão multiplicar. Ó, gente, se você tivesse feito 3 mais 3 dá 6. E multiplicasse por 2 dava 12. O resultado estava errado. Primeiro eu multiplico, depois eu somo. Ok? Nesse exemplo aí, deu para entender? Sim. Deu, né? Então, ó, a gente mais para frente, nós vamos ter outros exemplos aqui, só que nós vamos fazer o seguinte. Para você que está copiando ou tirando o print, eu vou voltar para os slides do início. E aí, se você quiser copiar o conceito ou tirar o print, vai tirando aí. Falta 10 minutos para a nossa aula acabar. Como de costume, vocês já estão sabendo, a gente precisa fazer a nossa frequência de presença dos alunos.
Então, de 11h10, a gente retorna. Nós temos outra aula hoje, às 11h10. Aí a gente continua nessa parte de cálculos algébricos. Ok? Qualquer dúvida, podem perguntar agora. Dúvidas, perguntas. Então, Oi. mande o PDF dessas aulas sobre expressão algébrica no grupo. Pronto, mando. E caso eu esqueça, lá no grupo vocês me lembram, porque a gente fazendo muita coisa, preparando aula, colocando aula no Classroom, atividade no Classroom, às vezes a gente esquece. Professor, bota no terceiro slide. Ai, meu Deus. O terceiro slide. Sim. Aí vocês me lembram, caso eu não coloque hoje esse slide no grupo de vocês, viu? Ó, aqui está no terceiro slide. Eu vou só parar a gravação, vocês permanecem na sala para a gente fazer nossa frequência. Ok? Continue na sala.